Boa tarde a todo mundo presente. É um prazer estar aqui. Eu estou representando um grupo de trabalho memorial do IPOD, instituído em 2018, uma parceria da sociedade civil, das universidades públicas e do Memorial da Resistência. Então nós estamos a Unifesp, a Unicamp, a UFMG, a USP, o Instituto Vladimir Herzog, um grande parceiro nosso, o Núcleo Memória da Representação Política. Temos a OAB, o próprio Memorial da Resistência, enfim, nós somos muitos, estamos batalhando desde 2018 para transformar este num lugar, num espaço de memória mais do que necessário. Não basta apenas o Memorial da Resistência para contar essa história, e a nossa batalha é que para, pelo menos nesses 60 anos, a gente consiga ocupar ainda mais, não apenas hoje, mas cada vez mais, para que este lugar de fato se torne um lugar de memória, uma referência para o restante do país. É um prazer estar aqui, eu agradeço a oportunidade e a gente segue na luta apesar de todas as dificuldades. Muito obrigada. Convido para usar a palavra a doutora Aitã Sifaí e sua companheira Elenita Sifaí. Doutor Aitã Sifaí. Atrás do Miguel. Leozinho, vem cá, que essa é do seu grupo. Essa é do seu coletivo. Hoje é um dia muito importante e eu queria falar aqui, primeiro recordar o meu papel nessa história. Devido à minha idade, eu estou entre os poucos sobreviventes que estavam no foco da luta no golpe de 64. Ex-secretário-geral da UNE, eu pertenci ao Partido Comunista e um ano antes eu estive com o presidente João Goulart umas 20 vezes. E queria primeiro começar dizendo o seguinte: eu queria esclarecer que o papel de João Goulart é um papel patriótico, de esquerda, e deve ser respeitado, e hoje nós devemos bater palma para o João Goulart. Eu queria dizer que em 65 eu fui preso no julgamento da MUNI. Em 1970, eu fui preso político por 2 anos. Eu convivi na cela 7 com 7 ou 8 desaparecidos. Eu perdi meu amigo Mário Alves. Eu perdi imensos companheiros, vários companheiros do PCBR. Então, Jeová, que na cadeia, quando eu saía da tortura, sentava comigo e ficava preparando o próximo interrogatório. Eu tive frente a frente com um dos pessoas mais terríveis desse país, que era o delegado Fleury. Uma hora o delegado Fleury me chamou para ficar de frente a ele. Ele disse assim: o senhor tem muita raiva de mim, pega o revólver e assim, me mate. Eu olhei para o Fleury, 15 minutos, um olhando no outro, até que ele diz: tira esse bandido daqui, senão eu mato ele. Eu estou aqui para dizer que eu não vou mais me estender, mas eu vou fazer um pedido ao presidente Lula, ao companheiro Lula, dentro de todo o republicanismo, dentro de toda a luta, que o presidente volte atrás na posição de desconhecer a memória do golpe de 64. É um pedido que eu faço de todo o coração. Era isso que eu queria dizer. Viva a democracia, viva a nossa luta contra o bolsonarismo, viva que esse país liberto será um grande país. Abaixa a tutela militar! Queria registrar a presença aqui do ex-vereador Nabil Monduk, que está aqui presente. E, claro, anunciar a presença do ex-ministro, ex-presidente da UE, ex-militante da UNE, José Dirceu. A gente quer convidar, Zé. Vem para cá, por favor. Também anunciar, o Ivan a gente já anunciou, está aqui presente, bem-vindo, Grupo Valente. Também, nosso companheiro Stanislav Smerta,
da oposição sindical metalúrgica está por aqui também. Muita gente importante da luta operária e popular de São Paulo, hoje nessa tarde de luta. Também anunciar a torcida por comunas, do Palmeiras por aqui também, não anunciei, depois não me critique. Muito bem, vamos lá. Dona Sarita, irmã da Clara Chaves, está presente ainda, Dona Sarita? Falar em nome da família, dos companheiros do Carlos Marighella. Dona Sarita está por aí? Veio representar a Dona Clara? Não? Dona Sarita está daí? Vem pra cá, Dona Sarita. Enquanto a Sarita está vindo pra cá, eu já queria convidar aqui para falar a Elenaura e a Yara. A Elenaura, que é irmã da Helenira Rezende, e a Yara, que é sobrinha neta da Helenira Rezende. Por favor, tia Nalda. Assim é com a gente familiar, é tudo uma grande família. Boa tarde. Eu vou ser breve porque todo mundo aqui que está presente sabe muito da importância desse movimento. Muitas pessoas passaram pelo movimento pela época, né? E é importante a gente ressaltar e relembrar para que não aconteça nunca mais. E é muito importante estar aqui, 3 gerações unidas, minha avó, minha mãe, eu, para lutar para que isso não volte a acontecer nunca mais. Boa, boa, boa. Genu, dá uma palavrinha. A palavra é com os familiares, com as vítimas. Nós estamos aqui para apoiar. Vai lá, Olha, eu estou muito feliz de ter encontrado várias pessoas que eu não via há muito tempo. Eu me afastei um pouco do movimento por conta da saúde, mas hoje, felizmente, eu estou bem. E encontrei várias pessoas, como a Quinéia, a Melina, a Lúcia, várias pessoas. A Janaína. Genuíno, não posso os nomes. Então, é tão importante esse movimento que eu não podia ficar em casa só esperando as notícias. Então, aqui estou agradecendo muito a presença de todos e espero que essa luta continue enquanto não conseguirmos, inclusive, fazer o Lula voltar com a palavra dele. Essa palavra de que não é preciso rememorar, que não vai ficar remoendo. Não, ninguém está remoendo nada. Nós estamos apenas lembrando o que aconteceu e não queremos que nunca mais aconteça. Boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada, Elenaura. E em nome da Helenira Rezende, eu queria saudar aqui todos os estudantes que estão presentes aqui no dia de hoje. Se lá atrás, jovens deram a vida para que a gente tivesse democracia, hoje nós também temos um grande compromisso, enquanto União Nacional dos Estudantes, que é lutar diariamente por memória, por verdade, mas também por justiça, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça ditadura, nunca mais. Ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais! Eu já queria aqui convidar para fazer a leitura da carta da Rede Latino-Americana e Caribenha de Lugares de Memória. Olha eu aqui para vez. Quem? Janaína? Oi, Janaína Teles, claro. Gente, Janaína Teles aqui vai dar uma palavrinha antes da leitura da carta. Bem-vinda, Janaína. Boa tarde. Não, eu só queria registrar que eu fui mais do seu presente local em 1982, com 25 anos. Para mim é muito importante registrar isso, porque 50 anos depois, dizem que apesar do Carlos Alberto eu fui ter sido reconhecido torturador, isso é apenas uma parte da justiça que nós
merecemos, né? Nós queremos saber o que aconteceu com os desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Nós vencemos na justiça brasileira, a sentença diz que a gente tem o direito de saber o que aconteceu e onde estão os remanescentes ossos desses guerrilheiros. Nós temos o direito de saber onde estão os desaparecidos e o que aconteceu com eles e quem são os responsáveis pelos assassinatos. Então, essa pequena vitória que nós tivemos de conseguir que o Ustra fosse declarado torturador da família é um motivo de orgulho para nós, mas é uma pequena parte apenas. Nós temos direito à memória, à verdade, à justiça e o cumprimento da sentença da justiça brasileira e o cumprimento da sentença da OEA relativa à guerrilha do Araguaia e ao jornalista Vladimir Herzog. Por fim, eu gostaria de dizer, porque eu vi um comentário aqui antes de mim, de um orador, queria dizer que no Brasil, os dados da Comissão Nacional da Verdade dão conta que pelo menos 8.350 indígenas foram assassinados durante a ditadura, o que se refere apenas a 10 nações ou 10 etnias. Nós temos 1.192 ou 1.600 camponeses ou trabalhadores rurais assassinados no campo durante a ditadura. E nós temos 454 mortos e desaparecidos, que a gente pode dizer que são os tradicionais, que a gente já fala desde o período da ditadura. Esses são dados oficiais, né? Então nós temos que tomar consciência, já passou da hora da gente tomar consciência de que nós temos pelo menos 10 mil mortos e desaparecidos políticos da ditadura, que nós mal conhecemos a história deles. Nós temos que nos voltar para a história e investigar o que aconteceu com essas 10 mil pessoas. É uma obrigação nossa como historiadores ou como cidadãos. E ademais, nós não temos um levantamento exaustivo de quantas pessoas foram torturadas no Brasil. Infelizmente, a Comissão Nacional da Verdade não fez esse levantamento e a gente sabe que só nos primeiros meses da ditadura mais de 50 mil pessoas foram presas e torturadas. Então não há o que comemorar, há apenas que remoer o passado, investigar o passado para poder virar essa página, para poder superar esse trauma histórico que não vai ser resolvido com um apagamento extorquido ou jogando para debaixo do tapete. Muito obrigada. Quando você falou dos índios, Janaína, apareceu aqui a Laurinha Capriglione, cunhada do querido Marcelo Zelic, que fez o levantamento do massacre das tribos e dos povos originários do Brasil. E a Paulinha Capriglione está aí. Tá bom. O Geraldinho Sequeira está aí? Ô Geraldinho, onde você está, seu canalha? Vem pra cá. Você não fica longe, José Disseu, um minuto, Geraldinho. O Ítalo está lá. Cadê o Geraldinho? Oi, essa geração 68 está devendo. Vamos ler a carta agora. Marcelo Zelic, presente! Presente. Bora, gente. Leitura da carta da Rede Latino-Americana e Caribenha de Lugares de Memória, a RESLAC. A RESLAC acompanha os eventos que lembram os 60 anos do golpe de Estado no Brasil e rechaça as políticas orientadas à sua negação e silenciamento. A RESLAC acompanha os membros brasileiros, assim como a sociedade civil brasileira, no seu conjunto, na rememoração e repúdio ao 60º aniversário do golpe de Estado de 31 de março de 1964, que deu origem a 2 décadas de ditadura militar no Brasil. Ao mesmo tempo, expressa seu repúdio à decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cancelar qualquer evento oficial que relembre este aniversário, o que contraria pactos internacionais e regionais de direitos humanos, assim como demonstra uma falta de respeito para com as vítimas do regime que findou em 1985. Nem o negacionismo, nem a reivindicação pública do golpe de 64, que pregou abertamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, nem o silenciamento que se impõe agora pelo presidente Lula, permitirão que se consolide uma democracia sólida, com forças armadas comprometidas com a sua defesa e sustentação.
Reivindicar e calar são duas faces da mesma moeda, e são ambas decisões que somente contribuem para fortalecer o autoritarismo e a repetição. A data simbólica dos 60 anos do golpe de Estado abre justamente a oportunidade histórica para um repúdio maciço coletivo ao golpismo e uma forte reafirmação do compromisso com a democracia. Este compromisso deve iniciar-se justamente nas próprias instituições oficiais, tal como estabelece o documento de princípios sobre políticas públicas de memória nas Américas, emitido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que impõe aos Estados o dever de assegurar uma abordagem integral da memória como base para tratar das graves violações aos direitos humanos do passado e do presente. A história da nossa região nos ensina que a defesa da democracia e dos direitos humanos do passado não pode ser separado de sua defesa no presente. A tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 no Brasil, orquestrado pelo ex-presidente com a cumplicidade de importantes setores militares, que tratou de impedir a posse do governo eleito pelo povo, põe em evidência a necessidade imperiosa de consolidar uma consciência coletiva, crítica, com respeito à interrupção do Estado democrático de direito. Foram exatamente os poucos e excessos avanços que tiveram os temas de memória, verdade e justiça no Brasil que favoreceram, na nossa opinião, o intento de golpe que felizmente fracassou em janeiro do ano passado. Não é com menos memória, mas com mais memória, mais verdade e mais justiça que se poderão enfrentar no Brasil os desafios do presente e do futuro. A impunidade e o silenciamento somente reforçam os negacionismos de plantão. A RESLAC convoca o atual governo a estabelecer políticas públicas de incentivo ao conhecimento das violações de direitos humanos do passado e do presente, assim como de estímulo à criação de centros de memória e memoriais. Somente assim se semearão condições para que não ocorram repetições de violações à ordem constitucional e aos direitos humanos. Assina a Rede Latino-Americana e Caribenha de Lugares de Memória. Queria reiterar, se a dona Sarita, irmã da Clara Scharf, que leva a memória de Marighella, poderia vir para cá. Geraldinho, não tem mais desculpa para você não vir aqui para frente. O Jamil está aqui e a AP nunca fica longe do PCdoB. Vamos lá. Ó, Geraldo. Companheiros, dentre tantas pessoas importantes entre nós aqui, eu vi aqui, eu fui confirmar, eu sou fã dele, o grande compositor Gudim, Eduardo Gudim, presente aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Também presentes aqui a União da Juventude Rebelião, JR, Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas, MLB, Movimento de Mulheres, Olga Benário, Movimento de Luta de Classes, MLC, Unidade Popular pelo Socialismo, Partido Comunista Revolucionário, PCR. Está presente também o companheiro Noilton Nunes, da Associação Brasileira de Cineastas, que fez muitos filmes sobre a nossa memória. Para continuar aqui as saudações, queria saudar o Partido Comunista do Brasil de São Paulo, a União da Juventude Socialista, o Movimento Tortura Nunca Mais, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, e a União Estadual dos Estudantes de São Paulo, a UE São Paulo. E em nome dessa entidade tão importante, a UE, está por aqui, queria convidar a Bianca Borges, é presidenta da UE, e ressaltar a importância da organização das entidades estudantis. Lá atrás, a UNE deu a sua vida. São 50 anos do desaparecimento do nosso eterno presidente, Odestino Guimarães. Também Elenira Rezende, vice-presidenta dessa entidade. Jovens que deram sua vida, foram para a guerrilha, para que hoje nós tivéssemos democracia. E repito e reitero o nosso compromisso, o compromisso da União Nacional dos Estudantes, entidade essa que teve a sua sede incendiada num primeiro ato de autoritarismo da ditadura militar. Mas nós resistimos e, como disse o Destino, nós falamos novamente. Nós resistiremos, nós voltaremos e seremos milhões. E é em memória destes que nós reivindicamos e lutamos. Ditadura nunca mais. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, ditadura nunca mais. Punição aos generais, ditadura nunca mais.
Punição aos generais, ditadura nunca mais. Punição aos generais, ditadura nunca mais. Aqueles de 64 e aqueles do 8 de janeiro. Sem anistia para quem ataca a democracia. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Bianca, sou presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, organização que completou esse ano 75 anos e que outrora foi presidida pelo nosso grande Zé Dirceu. Eu hoje quero saudar a todas as famílias, deixar a solidariedade em nome dos estudantes paulistas, que sempre foram solidários e sempre tiveram a democracia, a defesa da democracia, como um princípio inegociável. Era assim em 1964, foi assim em 2023 e é assim até os dias de hoje, em que nós seguimos ocupando as ruas, as universidades, as salas de aula de todo o país, contra aqueles que querem atentar contra o que nós temos de mais precioso. Os golpistas do 8 de janeiro devem ser condenados. Nós devemos seguir na busca por reparação, por justiça, por memória e verdade para os que fizeram do Brasil, por mais de 20 anos, um verdadeiro laboratório de perseguição política e um laboratório de tortura. E é em nome de todos os estudantes e de todos os familiares que foram atingidos por essa tragédia, simplesmente por lutar por um país mais igualitário, por lutar por um país democrático, que nós estamos aqui hoje em sua memória, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Os estudantes paulistas sempre foram muito aguerridos, e é em dias como esse que nós gostamos de lembrar a memória de figuras como Alexandre Vanucchi Leme, patrono do DCLV da USP, Helenira Rezende, vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, e Antônio Ribas, presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, para que nunca mais aconteça. Para isso que nós lembramos hoje. Obrigada. Muito obrigada, presidenta. Queria agora anunciar a presença da nossa vereadora Luna Zaratini, ela que é familiar de desaparecido e que segue lutando na Câmara Municipal. E queria chamar aqui para falar nosso comandante sempre, José Dirceu. Um abraço fraterno, de luta e de combate a todos e todas. Um dia de emoção, de recordação. Quando eu cumprimentei a minha amiga Luiz Erondina, que é um símbolo para nós todos, me veio à memória todos e todas que estão hoje aqui representadas nessas fotografias. A nossa presença aqui, acredito que é do meu Mário, a minha, do Genuíno, de todos e todas, representa um compromisso irrenunciável. Primeiro, de luta pelo resgate da memória dos companheiros e companheiras que caíram lutando pela ditadura e dos mortos desaparecidos. A bem da verdade, tanto o PT, como a bancada do PT na Câmara dos Deputados, tem uma posição firme e clara a favor da Comissão de Mortos Desaparecidos e a favor da manutenção e sustentação da Comissão de Anistia. Nós precisamos aprender as lições de agora, não é do passado. O que nós recebemos de volta depois da Constituição de 88, que o único país onde os militares não responderam pelos crimes e pela ditadura foi o Brasil, até Guatemala. É uma vergonha para nós isso. O que nós recebemos de volta depois de 30 anos? Uma nova tentativa, primeiro de um governo militar, porque o governo do Jair Bolsonaro foi sustentado a sua campanha, o seu programa e depois o seu governo pelos núcleos das Forças Armadas. Precisa dizer que a maior parte do Estado-Maior do Exército foi para o governo Bolsonaro. É bem verdade que ele expulsou pelos fundilhos os 3, 4 e humilhou. Mas a realidade é que nós tivemos um governo civil-militar e uma tentativa de golpe de Estado que está aí mais do que provada, não só dia 8, como dentro das Forças Armadas. Não é à toa que agora 67 oficiais estão sendo investigados.
Então algo está muito errado depois de 30 anos. O que está errado é que o Supremo está fazendo agora. O Supremo dizendo que as Forças Armadas são um poder subalterno ao poder civil. Enquanto as Forças Armadas brasileiras não se submeterem ao poder civil, significa que o currículo das escolas militares precisa mudar. Senão a cada geração eles são educados de uma forma conservadora, reacionária, e que são os representantes da nação que vão restaurar a moralidade, vão restaurar o interesse nacional. Tem que mudar também as promoções. O presidente da República tem que ter a última palavra nas promoções. Isso não pode ser confundido que nós somos contra as Forças Armadas, contra que o Brasil tenha Forças Armadas, ainda que muitos possam defender uma posição pacifista, até contra a existência das Forças Armadas, como o nosso amigo querido Eduardo Jorge e Luiz Buxiquem defendiam. O problema todo é político. São as alianças. Só não teve golpe porque, ao contrário do passado, a classe média das grandes regiões metropolitanas, o empresariado, a mídia, os americanos e a situação internacional e nacional não permitiam um golpe, mas eles tentaram dar um golpe. Então não há como aceitar a situação. É verdade, nós não temos maioria na Câmara e no Senado para mudar, mas está em discussão no Congresso a estratégia de defesa nacional, a política de defesa nacional e o livro branco. Já é hora do país debater isso. Certos problemas no Brasil só tem solução se nós envolvermos o país. E o papel das Forças Armadas, o Supremo está fazendo isso essa semana, dizendo que não existe poder moderador. Tem que mudar as Forças Armadas. Tem que ter uma reforma nas Forças Armadas. Essa é a questão. Caso contrário, conforme a conjuntura, conforme o momento político histórico, nós voltaremos a ter o problema que nós tivemos na eleição do Bolsonaro, no governo dele, no 8 de janeiro, em dezembro, quando o Lula foi ser diplomado pelo TSE, houve uma tentativa. Vamos lembrar que os pés pretos já estavam nas manifestações que depredaram a Polícia Federal, que queimaram carros e ônibus. Então, é mais do que evidente que é preciso, primeiro, apurar e punir todos os oficiais militares envolvidos. Segundo, reformar as Forças Armadas. E nosso compromisso com os mortos desaparecidos. Esse é irrenunciável, porque é a nossa vida, faz parte de nós. E o Brasil deve isso às famílias, deve isso à história do Brasil, deve isso a eles, que deram a única coisa que tinham, que era a vida, para que nós estivéssemos hoje aqui, em democracia, lutando agora por eles, como eles lutaram por nós. Muito obrigado. Deixar daqui a pouco eu volto daqui, continue acompanhando, daqui a pouco tem a caminhada. Vamos lá.